Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência a esse vídeo de número 205. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, aqui no finalzinho, na metade, da questão número 60, assim como na terra, no plano invisível, também os há superiores e vulgares, muitos, pois que, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens, né? Então, eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo que os homens, os espíritos mais adiantados, podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Então, pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais, é tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele dirigia neste mundo, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos que ele. Então, aqui Kardec está... nós sabemos que, como já dissemos, esse caráter da revelação espírita, ele encontra-se na questão de número 1, né, aqui na Gênesis, no capítulo 1, é a primeira pergunta. Então, Kardec aqui, ele esmiuça todas as interrogações que lá ele deixou. Então, nós sabemos que esses espíritos, né, dependendo da categoria, do grau evolutivo deles, é óbvio que existe, sim, a comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico, do mundo físico para com o mundo espiritual. Mas é preciso tomar bastante cuidado, né, principalmente na questão com relação aos impostores, aos charlatões e os mistificadores, porque a depender do espírito, eles distorcem a realidade, como no caso desses espíritos que trabalham através desses pais de santo e também através dos buenas dichas. Existem os espíritos sérios que orientam as pessoas sérias, sim, mas se nós pararmos para observar, existe nesse sentido duas categorias de espíritos. Esses espíritos levianos, esses espíritos hipócritas, espíritos de baixo escalão, espírito sem cultura, porque é óbvio que aqui na Terra ele não fez por merecer, ele não estudou, ele não procurou ter conhecimento, retornou à pátria espiritual do mesmo jeito, sem cultura, sem nada. Diferente daquele que aqui na Terra
né? Ele, obviamente, optou pela cultura. Então, olha só para ver. Pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. Então, não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais. Por que é tratar com seus iguais? Devido à imortalidade da alma, através da mediunidade, e também pelo fato daquele espírito que encontra-se na erraticidade ter um dia também vivido aqui no corpo físico. Então não há nada de sobrenatural, e sim é um processo natural na evolução do ser, que faz parte dos desígnios das leis de Deus. Então olha só para você ver, é tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigia, ou melhor, ele se dirigiria neste mundo, né? A seus parentes, seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos que ele. Então, a mesma forma que se usa para se tratar com as pessoas aqui na Terra. Então, quando a gente entra em contato com um parente, com um amigo, né? Ou até mesmo com aquelas pessoas que a gente desconhece, mas que a gente fica sabendo, fica conhecendo pela primeira vez ali. Então é aquela troca mútua de conhecimento e tudo mais. Então Kardec continua: disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo. Então, quem não estudou e quem não estuda o Espiritismo, ele ignora a comunicabilidade com o mundo espiritual e vice-versa. Ele ignora porque ele não acredita na imortalidade da alma. Ele não acredita que, de fato, aquele ser que desencarnou continue no plano espiritual vivo. Então, justamente por ele não acreditar, é que está o probleminha. Então, ele ignora. Não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Então, olha só para você ver a falta de conhecimento, né? Não tendo estudado, as pessoas que não tendo estudado o Espiritismo, elas fazem uma ideia completamente falsa da natureza do mundo, dos espíritos, que é a erraticidade, né? E das relações com o além-túmulo. Então, olha só para você, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos. Quando ele tece algum comentário
é um comentário totalmente distorcido. Na verdade, é um comentário que você não pode confiar, não pode acreditar. E ele também não crê, né, nas relações com o além-túmulo. É lógico que ele não crê realmente, porque uma vez que ele não acredita, né, nessa comunicabilidade, ele distorce tudo a respeito do espiritismo, então é natural também que ele não crê nas relações com o além-túmulo. As relações não deixam de ser essa autenticidade, essa comunicação do plano físico com o plano espiritual e vice-versa. A questão de número 61, Kardec diz assim: qual então a utilidade dessas manifestações, ou se o preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem. Então, se nós voltarmos lá na questão de número 1, aqui na Gênesis, nós vamos deparar com essa questão na forma de uma interrogação. Qual então a utilidade dessas manifestações, ou se o preferirem dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem. É lógico, Kardec continua, porque aqui é que ele faz um esmiuçamento dessa questão. Primeiramente, já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Então, Kardec, ele está nos dizendo que os espíritos, eles se abstêm de nos dar aquilo que eles sabem que nós podemos, né, adquirir pelo trabalho, através sangue, suor e lágrimas, através dos nossos esforços. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Sabe por quê? Como já dissemos praticamente no início desse vídeo, nós devemos tomar muito cuidado, porque semelhante atrai semelhante. E aqueles médiuns indisciplinados, aqueles médiuns sem conhecimento do espiritismo, aqueles médiuns irresponsáveis, eles possuem ali, junto a eles, uma pleia de espíritos vulgares, uma pleia de espíritos levianos à disposição deles. Só que nós temos que entender também que as pessoas que buscam esses pais de santo,
esses buenastistas, essas pessoas que lê a sorte, lê a mão da outra pessoa, as pessoas que buscam estas criaturas também são levianas, são hipócritas, são ignorantes, são pessoas não resignadas, são pessoas que não são humildes, nem sequer um pouquinho. Por quê? Porque se elas fossem humildes, elas, em vez de procurar esses meios, elas se resignavam, aceitando com paciência, com amor, com tolerância. E é óbvio, buscando as leis de Deus através da doutrina dos Espíritos, fica essa pessoa sabendo que o mundo é um mundo de provas e de expiações e que todos nós enfrentamos aqui na Terra a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, não adianta as pessoas recorrer a esses métodos. As pessoas devem trabalhar esses sentimentos negativos que elas possuem internamente, justamente para que ocorra, de uma certa forma, a lapidação. Porque nós sabemos que se você procura esses pais de santo, esses buenastistas, eles, por serem médios transviados, transgressores, eles possuem espíritos levianos, anticristo. Eles possuem espíritos ante o progresso. Olha para você ver o termo, espírito anti-progresso, ou ante o progresso, ante o progresso. Fica melhor anti-progresso, né? Eles possuem, porque existem esses espíritos anti-progresso. Então, o que seria esse espírito anti-progresso? É aqueles espíritos, por exemplo, você está trabalhando em uma empresa, aí você discute com umas 4 pessoas lá dentro, mas que não faz parte da diretoria. E mesmo que fizesse parte da diretoria da empresa, você não tem que se afastar da empresa por causa daquelas pessoas, a não ser que eles te mandem embora. Aí você pega, procura um pai de santo, ou esses buenastistas, e aqueles espíritos ali, querendo a tua derrota, porque eles vivem em prol disso, em prol da derrota do outro, do próximo. Eles pegam e te orientam da seguinte forma: o teu momento venceu lá nessa empresa. Você deve deixar essa empresa, porque você não merece passar pelo que você está passando. Você está sendo muito humilhado nessa empresa. E você não precisa passar por isso. Saia de lá o mais rápido possível. Peça as contas. E distribua currículos na cidade toda, que logo, logo você vai ser chamado para trabalhar em outro emprego. Isso é tudo mistificação. Esse é o espírito
espírito anti-progresso. Ele não quer que você progride. Ele não quer que você evolui. O teu progresso, a tua evolução, incomoda eles. E outra, quem somos nós? Se nós nos encontramos em meio a 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas numa empresa, nós não podemos nos esquecer de que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então todos ali que encontram-se naquela empresa, de certa forma, eles possuem uma ligação com a gente. Não é por um acaso que a gente se reencontra ali naquela empresa, pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos que a gente trabalha junto ali. Mas não é por um acaso. Tem um porquê. Tem um porquê que na empresa tem essas pessoas mais difíceis e outras menos difíceis. Aí você sai daquela empresa e distribui currículo. Só que, como as coisas não andam fácil, você demora 8 meses, 1 ano, 2 anos para um outro emprego. E com isso, as tuas contas vão lá no vermelho. E quando ela chega no vermelho, você se desespera. Aí você passa por vários tipos de transtorno. Melancolia, ansiedade, angústia, depressão. Você tem que estar tomando remédio antidepressivo 24 horas. Esse também é um dos motivos por alguns tipos de depressão. Tem a depressão provocada por ataque das trevas, enfraquecimento do organismo da pessoa. Mas tem esses outros tipos de depressão também. E tem pessoas que não aguentam ficar longe do desemprego. Ela não aguenta ficar desempregada. Mas é lógico, né? Quem aguenta? Aí, como ela sempre é uma pessoa sem paciência, ela recorre ao suicídio. Olha para você ver onde vai parar aquela orientação que você recebeu lá no Pai de Santo ou lá no Bom Energias. A gente tem que tomar um cuidado imenso. Porque nós sabemos o seguinte: os bons espíritos, está escrito aqui, ó, olha aqui, ó. Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Eles, Kardec está dizendo assim, ó, primeiramente, como já o declaramos, os bons espíritos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Então você não precisa ficar ali no Pai de Santo e no Buenadistas pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo isso, pedindo aquilo. Porque você pode ter certeza que as orientações que você recebe nesses lugares são orientações fornecidas por espíritos desequilibrados, espíritos ainda com um nível de cultura, um nível de evolução muito precária. Então, a intenção deles ali é levar você à derrota. Porque os bons espíritos, nós precisamos entender isso que está aqui, ó. Os bons espíritos, eles não se prestam a isso. Porque eles sabem que nós, olha aqui, ó, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Então, eles sabem que nós temos que correr atrás, nós temos que batalhar, nós temos que lutar. Os bons espíritos sabem disso. Por isso os bons espíritos não se fazem presente nesses pais de santo e nem nesses buenas dichas. Então, quando você vai a esses cartomantes, essas coisas, e eles dizem assim,
Não, fica sossegado. Seu marido vai voltar em 7 dias, sua mulher vai voltar em 7 dias. Faz isso, faz aquilo. Se você vai arrumar um namorado, você vai arrumar um namorado. Isso está tudo contrário aos desígnios de Deus. Não é assim que funciona. Todos nós temos no nosso eu o registro da programação reencarnatória. Antes de nós reencarnarmos, você entendeu? Foi feita uma programação. Agora, existem aquelas pessoas aqui no corpo físico que na programação reencarnatória, porque existe o véu do esquecimento do passado, né? Só que tem pessoas que no véu do esquecimento do passado só tem aquele véu só, sobre todos os processos. Mas tem as pessoas que eles passam as 3, 4, 5 demãos de tinta. E também de massa corrida assim em cima, assim para a pessoa não se lembrar mesmo daquela situação. Aí a pessoa aqui no corpo físico, você fala para a pessoa fala, o quê? Como é que é? Não entendi. Mas usando essa situação assim, para você ver como que não é fácil. Então os espíritos malévolos, os espíritos levianos, eles se prestam a esse tipo de trabalho, já que encontram